Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar sequência à nossa disciplina, nosso módulo de contaminante em alimentos, né? Vamos iniciar então a terceira semana, no dia 10/8 a 16/8. E essa semana nós vamos estudar os fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem o desenvolvimento dos micro-organismos, né? Desenvolvimento microbiano. Então, essa semana eu resolvi dividir a aula em duas partes. Nós vamos falar inicialmente dos fatores intrínsecos primeiro, e na segunda parte a gente vai falar sobre os fatores extrínsecos. Eu achei melhor didaticamente para que vocês entendam quais fatores são importantes, né, a gente entender para que a gente consiga controlar o crescimento desses micro-organismos nos alimentos. Mais uma vez, então, para lembrar, meu nome é Luciana Ruggeri, sou a professora desse módulo, então. Quando a gente fala, então, de fatores intrínsecos, a gente vai falar, então, dos fatores que são relacionados às características dos alimentos, né? Os intrínsecos. E os extrínsecos são os relacionados ao meio ambiente onde o alimento está. Então, isso é muito importante a gente conhecer. Primeiro, porque quando a gente fala em qualidade microbiológica dos alimentos, né, a gente tem que lembrar que tudo isso serve para que a gente entenda qual será a vida útil desse alimento, desse produto, que na verdade a gente usa como vida de prateleira ou shelf life, para que a gente determine o shelf life desse produto por causa da estabilidade microbiológica que ele vai oferecer durante o armazenamento. Então, a gente precisa entender todos esses fatores que estão relacionados às características do alimento para que a gente dê um prazo de validade para aquele alimento, para que a gente armazene de forma correta aquele alimento, né? Então, essa qualidade microbiológica do alimento, ela é importante, né? Justamente porque a gente já sabe se esse alimento vai chegar para a gente processar, se essa matéria-prima já chega com uma quantidade inicial, uma contaminação inicial, que vai propiciar já um crescimento durante essa vida de prateleira, ou se essa contaminação inicial ela não vai fazer diferença, porque através de algumas etapas, higiene, de superfície, de manipulador, de todo o ambiente onde a gente vai manipular esse alimento, se a gente vai conseguir mitigar ou reduzir essa quantidade de micro-organismos. Então, é muito importante a gente conhecer as características dos alimentos para que a gente entre com esses fatores de forma controlada. Eu acabei de falar, então, é muito importante porque isso pode limitar ou pode ser muito bom. Essa multiplicação que vai acontecer de micro-organismos, a gente tem que entender se ele é patogênico ou se esses micro-organismos aí vão, com certeza, trazer uma infecção ou uma intoxicação alimentar. Então, a gente precisa entender se esses fatores são limitantes ou não para o crescimento dos micro-organismos e como que eu controlo isso para que isso não seja uma consequência de uma infecção, uma intoxicação alimentar. E para que a gente entenda, então, esses fatores que estão ligados às características do alimento, o primeiro deles que nós vamos estudar, são 5, né? Nós vamos estudar os 5, é a atividade de água, né? Depois a acidez ou pH, o potencial de oxirredução, a composição química e os fatores antimicrobianos e antimicrobianos naturais, que são 5 fatores que a gente pode entender para trabalhar neles, reduzindo a contaminação dos alimentos e aí não tendo as infecções ou toxinfecções alimentares. Vamos então começar pela atividade de água, né? Não sei se vocês já conhecem esse fator que é bastante falado em alimentos, né? A ou AW,
que é a atividade de água, que nada mais é do que a disponibilidade de água no alimento. Aqui eu escrevi, eu também não sei se vocês conhecem isso, mas a gente tem que falar que a gente fala de micro-organismos MOO, a gente chama de micro-organismo, é uma abreviação. Então, quando a gente tem a atividade de água, que é a água disponível no alimento, a gente pode ter micro-organismos ali que vão favorecer o crescimento deles. A água, na verdade, a presença da água vai favorecer o metabolismo e o crescimento e a multiplicação desses micro-organismos, porque a água está lá dentro do alimento, que ela está disponível dentro do alimento. Né? Então, isso é bastante importante vocês entenderem que por que alimentos, por exemplo, como café, açúcar, que não tem água disponível, a gente não tem crescimento de bactérias, a gente não tem crescimento de micro-organismos? Por causa da indisponibilidade, então, da água. Então, isso é o que a gente chama de atividade de água. Né? E o que é a atividade de água? A atividade de água nada mais é, então, do que a relação existente entre a pressão de vapor de uma solução ou de um alimento com relação à pressão de vapor da água pura. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para saber a atividade de água, né? Então, e como é que eu posso controlar a presença de micro-organismo quando eu tenho um alimento com alta atividade de água? A gente acrescenta solutos, no caso sal, açúcar, ou faz a remoção dessa água, porque a água é um ambiente propício onde tem água no alimento, ou o alimento que tem bastante água, é propício para que o micro-organismo cresça. Então, a gente entra com a adição de solutos, a gente entra com a adição de sal, com a adição de açúcar, e a gente consegue diminuir essa atividade, essa água disponível, essa disponibilidade de água, para que a gente não tenha problema. Então, o que acontece? Para vocês saberem também, a atividade de água ela varia de 0 a 1, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas eu resolvi colocar para fazer uma revisãozinha. A atividade da água pura é 1. Em alimentos sempre será menor do que 1. Então, isso é importante vocês lembrarem que em alimentos sempre vai ser menor do que 1. Em alimentos frescos, a atividade de água é sempre maior do que 0,95. E valor de atividade de água limitante, a mínima para o crescimento de micro-organismo, é de 0,6. Então, a atividade de água para o micro-organismo se desenvolver, o alimento que tem até 0,6, o micro-organismo desenvolve. Abaixo disso, ele não se desenvolve. Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Por exemplo, frutas frescas e vegetais, atividade de água acima de 0,97, de aves e pescados acima de 0,98, carne fresca 0,95 e assim por diante, né? Normalmente, por exemplo, eu não coloquei aí, mas como exemplo, só citando, abaixo de 0,98 até 0,93, a gente tem as massas de tomate, carnes curadas, alguns queijos, salsicha, peixe, né? Abaixo de 0,93 até 0,85, a gente tem carne seca, peixe, presunto cru, leite condensado. Agora, de 0,85 a 0,60, a gente tem frutas desidratadas, farinhas, cereais, geleias, melado. E abaixo de 0,6, a gente já cita chocolate, mel, macarrão, biscoito, batata chips, leite em pó. Então, para vocês terem só uma ideia, né, de como é que isso afeta, então, aqui está o exemplo, então, de alguns alimentos que têm a água disponível, que tem essa atividade de água aí, com esses valores aí que eu expliquei para vocês, aqui dá até para mostrar também nessa tabela que eu coloquei, né, para vocês aqui. E aí a gente consegue entender como é que esses micro-organismos funcionam, olhando também para a tabela ao lado. Por exemplo, as leveduras,
osmofílicas, elas vão desenvolver em alimentos com 0,61. Os bolores, atividade de água mínima 0,65, né? Então, vocês podem perceber que aqui, abaixo de 60, não tem nenhum micro-organismo que se desenvolve. Bolor 0,8, levedura deteriorante 0,88 e as bactérias deterioradoras 0,91. Então, é importante, gente, vocês entenderem que quando o alimento tem água disponível, que é do próprio alimento, que vem da natureza junto com o alimento, esse valor de atividade de água deve levar em consideração para a gente decidir qual o processamento que a gente vai fazer com ele, qual que é o cuidado que a gente vai ter com ele no armazenamento, nas etapas de processamento, por que eu vou fazer o cozimento, por que eu vou fazer o cozimento a tal temperatura, por que eu vou pasteurizar. Então, tudo isso a gente decide primeiro também por causa da atividade de água. Além disso, não é só por causa da atividade de água, esse é um outro fator bastante importante, é o potencial hidrogeniônico, né? O potencial hidrogeniônico nada mais é que o pH. A gente também tem que levar em consideração, justamente porque há valores mínimos, ótimos e máximos, né? Para que os micro-organismos desenvolvam. E quando a gente leva em consideração esses valores, a gente entende qual é a faixa de pH que alguns micro-organismos gostam mais. Eles conseguem se desenvolver mais. Só para vocês terem uma ideia, né? O pH neutro, ele é de 6,5 a 7,5, que é o ideal, né? E esse pH, a maioria dos alimentos, eles não conseguem se desenvolver muito. Aliás, a maioria dos micro-organismos, eles não desenvolvem tanto, né? Por exemplo, quando a gente tem fungos e leveduras, eles gostam mais do pH ácido, né? Lembra que o pH, ele vai de 0 a 14, só lembrando também da parte lá da química básica, né? De 0 a 14. E a gente tem de 0 a 7, que é o pH ácido, e de 7 a 14, pH básico, né? Então, no alimento, os micro-organismos, eles, por exemplo, as bactérias, elas não toleram uma grande variação de pH. Então, elas tendem a não estar presentes nos alimentos, né? Já fungos e leveduras já gostam mais dos alimentos ácidos. Então, eles são mais acidófilos, eles têm mais afinidade por alimentos ácidos, né? E, em função disso, a gente subdividiu o pH em 3 grupos. Baixa acidez, que é o abaixo de 4,5, o pH ácido de 4 a 4,5 e muito ácido acima de 4. Por que foi feita na verdade, essa divisão? Mas você acabou de falar da química básica, tal, que tem valores diferentes, mas é para alimentos isso, tá? Porque a gente não vai conseguir ter alimentos acima dessa faixa que eu falei para vocês de 7, no máximo 8, 9 que a gente vai ter. A gente não vai chegar a ter alimentos muito básicos, então a gente trabalha sempre dentro da faixa do ácido, baixo, ácido e muito ácido, tá? É dentro dessa faixa do ácido que a gente vai trabalhando. E aí, o que acontece? Os micro-organismos, eles têm um desenvolvimento microbiano numa faixa ideal, né? Uma faixa mínima de pH, um ótimo e um máximo, que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, as bactérias, a maioria delas, para elas se desenvolver, pH mínimo presente, aliás, o pH mínimo do alimento é 4. O ótimo para ela se desenvolver é de 6,5 a 7,5. E o máximo que ela vai se desenvolver é quando o pH é 9. As leveduras, o pH mínimo é de 1,5 a 3,5. O pH ótimo para as leveduras é de 4 a 6,5. E o máximo que ela se desenvolve é de 8 a 9. Já o bolor é diferente. Olha a faixa do mínimo ao máximo que eles podem se desenvolver. Então, eles podem se desenvolver de 1,5 a 3,5 no mínimo. No pH ótimo para eles é de 4,5 a 7. E o pH máximo para os bolores é de 8 a 11. Então, vejam que quando a gente vai
processar um alimento não é tão simples, a gente tem que entender a ciência desse alimento, né? Então, se a gente precisa entender, a gente tem que entender, por exemplo, que o alimento, o leite, se ele tem um pH de 6,3 a 6,5, qual seria, então, o micro-organismo que pode se desenvolver dentro dessa faixa de pH? Qual seria o micro-organismo que se desenvolveria na faixa da manteiga, de 6,1 a 6,4? De vegetais, de pescados, de aves, de bovino. Então, vocês vejam que alguns micro-organismos têm mais afinidade com alguns alimentos, justamente também pela quantidade de água que eu falei antes e também por causa do pH, tá? É importante a gente entender isso daí. Conhecer, por exemplo, quando você vai trabalhar com um alimento, você tem que entender daquele alimento que você tá trabalhando. Por exemplo, o ovo. Quando a gente fala de ovo, qual que é o pH do ovo? Qual que é o pH da clara, do albúmen, da gema? Qual que é o pH do leite, como tá aí? Qual que é essa faixa, qual que é a probabilidade de ter, por exemplo, um bolor dentro do leite? Então, tudo isso a gente tem... Por que o bolor a gente quase não vê dentro do leite, né? A gente, assim, pode até ver, mas a probabilidade é muito pequena. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o pH ele é bastante importante para eu conhecer o pH do alimento, para que eu entenda quais são os tipos de micro-organismos que podem estar presentes. E o terceiro fator que a gente precisa entender é o potencial de oxirredução, né? O potencial de oxirredução, que a gente conhece por EH, ele, na verdade, me conta sobre os processos de oxidação que estão relacionados ao alimento. Quando a gente fala de oxidação, a gente tem que lembrar que a oxidação nada mais é que a troca de elétrons entre alguns compostos químicos, né? E ele também pode ser definido como sendo a facilidade com que determinado alimento ganha ou perde elétrons. E aí, então, quando esse alimento perde elétron, ele é oxidado. Quando ele tem essa perda de elétron, esse é um alimento que vai ser oxidado. E aí, quando ele ganha, ele vai ser reduzido, né? Quando a gente estuda lá na química básica, a gente estuda essa parte de redução e oxidação, né? Que é o que está aqui, o potencial de redução e de oxidação. E aí, o que acontece? Alguns micro-organismos estão dentro dessas faixas de potencial de oxidação, mas já definidos. Por exemplo, os micro-organismos aeróbios, eles estão dentro do potencial de oxirredução na faixa de 350 a 500, os anaeróbios de 30 a menos 250, mas o ideal é de menos 150. Mas, por exemplo, já quando tem ausência de oxigênio, tolera um substrato com um potencial elevado de oxirredução, já passa de 370. Na presença do oxigênio, isso já cai para 100. Então, esses valores também a gente precisa entender de oxirredução para que a gente entenda como que os micro-organismos se comportam, né? Por exemplo, em alguns grupos, né, como por exemplo dos bolores e leveduras oxidativos e algumas bactérias que estão presentes são as pseudomonas, a moraxella, a cinobacter, a flavobacter. Esses micro-organismos e outros também requerem valores de pH baixo, né? Micro-organismos que são anaeróbios facultativos, eles já precisam do potencial de oxirredução de 100 a 350. Então, esse valor também é muito importante para que a gente saiba quais micro-organismos também podem se desenvolver. Quando o pH do alimento ali é aquele valor, por exemplo, do queijo que eu acabei de mostrar aqui nessa tabela, que eu mostro agora aqui para vocês na tabela. O queijo, se ele tem esse valor de potencial de oxirredução ou de oxidação, que a gente pode dizer, a gente pode dizer que no leite, aliás, eu falei queijo, no leite, se ele tem de
200 a 400, a gente já teria micro-organismo de que tipo nele, né? A gente pode ter, então, aeróbios, que se desenvolve de 350 a 500, e a gente pode ter também alguns anaeróbios facultativos, né? Mas pouco provável a gente ter os anaeróbios. Então, a gente vai fazendo essa comparação dos padrões do potencial de oxidação dos alimentos para que a gente tenha uma ideia de qual tipo de micro-organismo poderia crescer neles, tá? Então, isso também é bastante importante, estudar essas características. Outro fator que a gente precisa conhecer do alimento para saber das exigências dos micro-organismos são os nutrientes. Quando a gente sabe quais são os nutrientes que a gente tem no alimento e se esse nutriente favorece o crescimento de X micro-organismo, de qualquer micro-organismo, fica mais fácil, então, de eu entender e controlar isso. Por exemplo, carbono. O carbono é uma fonte de nutriente que ela pode limitar a multiplicação do micro-organismo, né? Por exemplo, o amido e os polissacarídeos e a celulose que estão presentes aí no carbono, que o carbono está presente, na verdade, eles são utilizados diretamente por um número bem restrito de micro-organismos. Essa fonte de nutriente para o micro-organismo, para alguns micro-organismos não é tão interessante, né? Mas para qual seria interessante então? Principalmente os bolores, que eles têm um interesse particular na deterioração desses alimentos que têm polissacarídeos, amido e celulose, né? Que são então os bolores. Já alguns outros micro-organismos que têm afinidade pela gordura, como por exemplo a pseudomonas, a alcalígenes, e entre outros, que eles são lipolíticos, que eu já tinha falado isso para vocês, eles também podem atacar esses micro-organismos por causa do substrato da gordura, né? Que lá tem fonte de carbono. Então, a gente conhecendo a característica do alimento, quais são os nutrientes que aquele alimento tem, a gente também vai saber quais são os tipos de micro-organismo que periga crescer ali, né? Outra fonte, se a gente sabe se aquele micro-organismo tem nitrogênio, né? Esses micro-organismos podem usar como essa fonte o nitrogênio, ou compostos nitrogenados, ou aminoácidos, ou proteínas, para crescer. A mesma coisa acontece quando a gente tem alimentos com fonte de vitaminas, né? Mas esses alimentos que possuem vitaminas, geralmente as quantidades necessárias para o crescimento dos micro-organismos, por exemplo, as frutas, são pobres em vitaminas do complexo B, não favorecem o crescimento de algumas bactérias, né? Já sais minerais, em pequenas quantidades, né, que a gente também sabe que pode ser uma fonte de nutriente para os micro-organismos, eles são indispensáveis, eles estão em pequena quantidade, mas eles são indispensáveis também para o crescimento microbiano, por causa das ações de algumas reações enzimáticas. Então, entre esses minerais que a gente fala, que são de grande importância para o crescimento de micro-organismos alimentos, são sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco e fósforo também para eles. Se esses sais minerais estão nos alimentos, também pode isso ser uma fonte de substrato para o crescimento dos micro-organismos. E por último, vou falar um pouquinho para vocês sobre os constituintes antimicrobianos, né? Que eles fazem a manutenção da estabilidade contra ataque de micro-organismos, retardando ou inibindo o crescimento desses micro-organismos, né? Então, hoje em dia, gente, esses antimicrobianos estão sendo bastante utilizado, né? O ovo, por exemplo, na verdade, ele já tem por si só uma proteção, o ovo, né? Uma proteção na casca que destrói a parede celular das bactérias, né?
A amora, por exemplo, tem um ácido benzoico. O cravo da Índia tem alguns óleos essenciais, que no caso é o eugenol, e alguns lipídios que também fazem com que os micro-organismos não se desenvolvam. Então, esses antimicrobianos hoje são bastante utilizados, esses antimicrobianos naturais, e existe um monte de pesquisa hoje em dia em cima disso, que a gente utiliza bastante, por exemplo, até em derivados cárneos, alguns antimicrobianos naturais, como orégano, canela, como tá aqui para vocês, porque no caso da canela mesmo, eles têm o aldeído cinamônico, que barra o crescimento do micro-organismo, né? Alguns compostos presentes ali fazem com que esse micro-organismo não cresça. O leite, que também tem a lactenina, que faz com que com que barre o crescimento desse micro-organismo nas 2 primeiras horas depois da ordem, depois isso acaba. Mas hoje em dia está sendo bastante utilizado alguns compostos antimicrobianos naturais para que a gente não carregue mais o alimento também com aquele tanto de aditivos, de conservante, né? Isso está sendo bastante estudado na academia. Então, gente, só recapitulando, nós falamos de 5 fatores, né, que vocês precisam entender. O primeiro foi a atividade de água, depois a gente falou do pH, depois do potencial de oxirredução, do conteúdo de nutrientes e dos constituintes de antimicrobianos, que é bastante importante para a gente fazer o controle do crescimento de micro-organismos. Se a gente conseguir fazer uma mescla de 2, 3 de todos esses itens aí, a gente vai ter uma vida de prateleira maior, um shelf life maior do produto. A gente vai ter uma estabilidade microbiológica desse alimento muito maior. Então, por isso que a gente estuda isso. Então, a parte 1 era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção. Muito obrigada.